Olá! Olá! Começa agora Diálogos Acadêmicos e Profissionais. No programa de hoje, os nossos convidados dialogarão sobre o tema a educomunicação e a leitura na gestão educacional. No primeiro bloco, nossos convidados irão discorrer sobre as especificidades de atuação das áreas de educomunicação, de leitura e de gestão educacional. E no segundo e terceiro blocos, problematizaremos as situações relacionadas ao tema de hoje. Acompanhe conosco, já voltamos. Tudo começa pelo diálogo. Afinal, na cidade onde o abstrato conversa com o figurativo e o sagrado convive com o profano, é que nasceu uma escola de negócios que fala com o mundo. A ESAD, a melhor escola de negócios da Europa, se uniu à FI Business School para trazer para o Brasil o AMP, Advanced Managing Program, o programa de direção geral voltado a executivos que querem dominar a língua do sucesso. ESAD, o diálogo profissional e o acadêmico no mais alto nível. Para dialogar sobre a educomunicação, a leitura na gestão educacional, trouxemos os convidados que o Daniel irá apresentar agora. Temos hoje conosco um time de peso. Então, começamos apresentando a doutora Heloísa Lick. Ela é doutora em educação pela Columbia University. Tem pós-doutorado em pesquisa e ensino superior pela George Washington University. É diretora também educacional do CEDAP, Centro de Desenvolvimento Humano Aplicado, e escreveu vários livros pela editora Vozes relacionados ao assunto. Seja muito bem-vinda conosco. Muito obrigada, é uma alegria estar aqui. Perfeito. Também conosco, Marlos Geronasso, correto? Ele é mestre em educação, professor em literatura e produção de texto no ensino médio e no ensino superior, coordenador geral e apresentador do programa televisivo Eureka, colega de trabalho também conosco, atualmente produzido no Instituto Federal do Paraná e veiculado no canal da Universidade Federal do Paraná, bem como também na TV Lumen, correto? Correto. Perfeito. Muito obrigado, Daniel. Satisfação nossa. Professora Regina, muito obrigado pelo convite. E a expectativa nossa é trabalhar um pouco sobre a educomunicação, falar sobre esse papel, a figura do educomunicador. Será muito interessante, com certeza. Além disso, também é presidente da ONG Educa-me Brasil, correto? Ok. Será uma excelente experiência. Finalmente, last but not last, Juliana Balf, mestre em educação também, é professora em cursos de graduação, já conta com mais de 10 anos de experiência. Atua também como coordenadora dos cursos de literatura e produção de textos da pós-graduação da FAI. E também é orientadora e avaliadora de trabalhos acadêmicos de conclusão de curso para o ensino à distância especificamente. Ok. Obrigada, prazer estar aqui. Obrigada, Regina, Daniel, pelo convite. Sejam muito bem-vindos. A satisfação é nossa. Então vamos lá, vamos começar o nosso diálogo de hoje. Nós vamos começar nesse primeiro bloco pedindo que cada um dos nossos convidados discorra um pouco sobre a área que eles estão representando no momento. Então eu peço a palavra do professor Marlos para que diga para nós o que vem a ser a educomunicação. Primeiro, uma novidade, né, professora Regina e professor Daniel. Uma novidade porque agora essa palavra, essa expressão idiomática, inclusive, ela se integra a um conceito de um duplo papel do indivíduo, o de educador e o de comunicador. A bem da verdade, alguns dos nossos estudiosos na área, sobretudo com destaque em São Paulo e com o início em Ponta Grossa, aqui em nosso estado, no Paraná, para depois termos Curitiba, e a FAI, nesse sentido, é pioneira através dessa sugestão de curso que a professora Regina lidera dentro da instituição. Muito interessante pensarmos no educomunicador como um profissional que necessariamente permite um diálogo que a educação precisa ter, que é imprescindível a educação com os meios de comunicação, com o processo dos meios de comunicação, porque nós não podemos prescindir em sala de aula, e eu olho isso, sobretudo olhando o meu aluno do ensino médio e também do ensino superior, entendendo que ele é afetado pelas mídias, pelas redes sociais, pela televisão, pelo jornal, pelo rádio, enfim, pelos meios que estão ao seu redor. E ele precisa ouvir esse retorno em sala de aula também, sobretudo em algumas disciplinas que permitem isso. Porque essa leitura dos meios que
o professor precisa fazer o eleva a uma condição de se tornar um educomunicador, ou seja, alguém que de alguma forma alia o conhecimento cotidiano com a prática de sala de aula. Certo. Professora Juliana, por favor, sobre leitura e produção de textos. Essa área de atuação da leitura e produção de textos, qual é a contribuição, então, que a especialização na leitura e produção de textos pode trazer para o profissional que busca essa especialização? Bom, tomando a palavra do professor Marlos também, a questão da comunicação, da tecnologia, exige-se, né, muita leitura, diferentes leituras, né, de como eram realizadas antigamente. Então, uma leitura hoje, nós precisamos de uma leitura extremamente dinâmica, nós precisamos de uma leitura crítica. Né, e o nosso curso de leitura e produção, ele vislumbrou justamente esse objetivo maior, né, direcionar ali os tipos de leitura, os gêneros textuais que permeiam com muita força hoje os meios de comunicação, a questão dos livros didáticos, a formação de leitores. Então, a ideia do nosso curso é buscar ali que o aluno, que o nosso aluno realmente, né, o profissional que nos procura, consiga realizar ali uma leitura não só de decodificação de sinais, mas principalmente uma leitura significativa. E também oferecer ali algumas técnicas, né, de ensino-aprendizagem em relação à leitura. Né? Ou seja, ele enquanto um professor, ele enquanto um corretor de texto, ele enquanto um redator. Então, nós estamos ali para contribuir com essas questões relacionadas às diferentes formas de leitura, os diferentes gêneros textuais que circulam nas esferas sociais. Professora Heloísa, a nossa representante de gestão e liderança educacional no programa de hoje. Professora Heloísa, a gestão educacional passou por diversas mudanças ao longo das últimas décadas, principalmente no que diz respeito à gestão de pessoas. Como se deu esse processo de mudança, professora? O processo de mudança do enfoque. Houve uma mudança do enfoque de prestar atenção a coisas separadamente para prestar atenção nas pessoas. Quando isso ocorreu, houve uma mudança de paradigma. Lembre-se que antigamente falavam em administração. Sim. Administração de empresas, administração da escola, e o enfoque da administração é um enfoque positivista. Por meio desse enfoque, pensa-se uma coisa de cada vez. Então, não sei se estão lembrados que antigamente em educação investia-se em construção, depois investia-se em tecnologia, depois em produção de materiais, hoje em dia começaram a prestar atenção em tecnologia, e tudo isso não funciona sem as pessoas. Então, pensar em gestão é pensar em uma forma de atuar sobre o conjunto de todas as coisas, tendo o ser humano como central, porque são as pessoas que fazem diferença, pelo uso que fazem de instrumentos, de estratégias, de recursos, tecnologias e metodologias. Essa mudança é extraordinária, porque ao colocar o ser humano como centro de todas as coisas, também está mostrando que é do ser humano a responsabilidade em fazer diferença. Daí porque não se pode pensar em gestão sem estar focalizando o ser humano como central, não pode se pensar em gestão sem pensar em o ser humano articulando todos os elementos que são envolvidos naquele processo que se pretende organizar e mover para a produção de resultado, e, portanto, não se pode pensar sem liderança, que quer dizer a mobilização do talento, a vontade das pessoas fazerem alguma coisa. Que, aliás, esse será o tema que nós iremos discutir ao longo do terceiro bloco. Exatamente, nós formulamos uma situação, problema, para que os nossos convidados
possam discorrer sobre essa situação no terceiro bloco. Daniel, uma questão para Na verdade, os nossos professores? Perfeito, e acredito que o fio condutor que os três convidados podem nos ajudar a construir será muito interessante para o nosso amigo telespectador. Enxergo de alguma maneira que esse ser humano, de alguma forma, ele valia um pouco dessas novas ciências, dessa nova área de estudo que a educomunicação cada vez mais nos traz, sem a gente perder um pouco a habilidade de conseguir construir em cima do conhecimento que ele já havia sido feito e conseguir com isso novos desafios, concretizar novos desafios. Professor Malus, gostaria que conversasse um pouquinho com a gente sobre de que forma a educomunicação consegue ajudar no ser humano e consegue, ao mesmo tempo, ajudar nesse reaproveitamento do conhecimento. A palavra da colega foi muito pontual nesse sentido. Pensamos em objetos, pensamos em coisas, vamos coisificar a educação, mas a educação ela sempre se faz através da transmissão de um indivíduo para com outro indivíduo. Então, a figura humana ela é indispensável. E essa figura humana ela é alimentada, ela é subsidiada continuamente pelo meio no qual ela está inserida. E por isso essa figura do educomunicador ou do indivíduo que ousa entrar nesse campo, ainda há muito por desvendar dentro desse campo, é a busca de alguém que está lendo os gêneros. A professora Juliana falava sobre isso. É um leitor daquilo que está diante dele. É um leitor de uma charge, por exemplo. É o leitor de uma tira, é o leitor de um quadrinho, é o leitor de uma obra cinematográfica, de um show, de uma tela que se coloca diante dele através de uma exposição. Então, ele precisa ler e transitar nas variantes comunicativas para que ele consiga elevar o seu próprio nível de conscientização e reflita isso através do aluno, porque com isso ele aumenta o seu grau de instrução e consegue perpassar isso para o aluno em sala de aula e torna também o aluno partícipe da educação, porque muitas vezes nós sabemos disso, há conteúdos que são amplamente dissociados da vida, da cotidianidade dos nossos garotos, das nossas garotas. Como eu trabalho com uma faixa etária que oscila entre 16 e aí segue adiante os muitos anos e décadas, é perceptível que esses mais precoces, 16 anos, 17 anos, os vestibulandos, eles tenham uma carência extraordinária de conhecer como as coisas funcionam. Quando nós pensamos hoje no Plano Nacional de Educação e a educomunicação se insere também como uma proposta do Plano Nacional de Educação, a própria sigla ou a ideia do PNE não é absorvida pelo moço e pela moça. Aí é necessário que nós possamos trazer em sala de aula o que seja esse conhecimento, a discussão que se trava agora no Congresso, na Câmara e no Senado, para que esse aluno compreenda, puxa, mas eu preciso entender que isso mudará não só a minha vida, mas a de outros, através do que o elemento comunicativo traz para ele, a mídia. E ele aprenda também como um aluno que recebe uma informação educomunicativa a filtrar tudo que absorve, a entender que há uma ideologia por detrás das variantes comunicativas. Então é um papel muito interessante, mas ainda há muito que se desenvolver nesse sentido. Até pela dificuldade de entendimento do que vem a ser esse novo campo do conhecimento, a educomunicação. Nós poderíamos, então, colocá-la como a interface da comunicação e da educação. Então, esses dois campos mais tradicionais de ensino e de comunicação, como a comunicação social, que, enfim, aborda todos os meios de comunicação, então seria a integração, a interface da comunicação e da educação. E bem pontual, a professora Regina defende isso há muitos anos, estudiosa que é do meio, compreende muito bem que transitar pelos dois campos parece, num primeiro momento, na junção do edu mais o comunicador, como algo acessível, mas não é. Por isso, ainda há muito que se avançar nesse campo. E quando a instituição, especialmente a FAI, traz isso de forma pioneira, ou seja, incentiva isso, é muito valioso para o estudante de pedagogia, que está nesse momento nos acompanhando, para aquele estudante de comunicação social, para aquele formado, aquele egresso desses cursos, para que ele compreenda que esse ponto a mais, esse up a mais na sua caminhada, será extremamente salutar. Até porque pesquisas dão conta, nos Estados Unidos, por exemplo, de que o exercício da docência ocupa a segunda ou terceira carreira de milhares de profissionais que desenvolvem algumas áreas, mas se voltam para isso. E aí ele precisa ter esse conhecimento educomunicativo também. E, seguindo mais ou menos nessa linha, esse novo profissional, o educomunicador, com todos esses desafios, eu queria saber, na verdade, da professora Juliana, como é que você enxerga que esse educomunicador tem... de que formas ele irá superar